Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós continuamos meditando no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 29 até o versículo 36. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, versículos 29 até o versículo 36. Vamos ler a palavra do Senhor. É ela que nos move, é ela que dirige a nossa vida. É o Senhor que conduz a nossa vida pela palavra dele. Lucas 11, de 29 até 36. Amém? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é muito maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas um lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz do dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos desafia mais uma vez. Nós vivemos, Senhor, em um mundo envolto em trevas, tão duro de coração, tão resistente à sua voz quando era na época de Jesus. Mas o Senhor está presente ainda hoje. É o Senhor que ilumina a nossa vida. É a tua luz, porque o Senhor é a luz do mundo que reflete sobre nós. E nós resplandecemos a glória sua. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da sua palavra. Fala nos nossos corações, que nós sejamos fiéis a ela mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um pouquinho numa relação comercial de compra e venda. Você com certeza já comprou alguma coisa. Já esperou entregar? Ou ainda está esperando, né, João? Mas todos nós participamos de uma relação de compra e venda. E numa relação de compra e venda, o que é um sinal? Para que ele serve? O sinal é um pagamento antecipado que é dado como garantia de que o negócio vai ser cumprido. Por exemplo, você contrata alguém para fazer um bolo de aniversário. Esse bolo custa R$200. No momento da encomenda, você deixa metade do valor antecipado como sinal. Mas por quê? Por que a gente faz isso? Porque na prática, uma parte não confia plenamente na outra. Então o pagamento antecipado funciona como uma garantia de que o bolo vai ser comprado, vai ser entregue para quem está fazendo a encomenda. E que o pagamento será concluído depois, na hora de entregar o bolo que foi comprado. Então, o sinal é uma forma do quê? De assegurar que o negócio, de verdade, vai acontecer. Perceba o princípio. A gente só pede garantia quando não tem confiança na outra parte.
quando a palavra do outro não é suficiente. Então, exige-se um sinal. Antigamente isso era diferente. Talvez os que são mais velhos do que eu conhecem melhor essa expressão aí, né? Eu vou tirar um fio do bigode. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? O que é essa questão aí do fio do bigode? Era uma prática antiga de negociação, que a palavra dada bastava. Eu dei a palavra que eu vou cumprir, e eu vou cumprir. Então o homem tirava um fio do bigode para simbolizar que ele não voltaria atrás. Ou como se dizia também, que ele não ia comer leite. Olha só, quanta expressão antiga aí, né? Hoje eu estou abrindo o baú das antiguidades aí. Mas o ponto é claro, esse tipo de confiança praticamente não existe mais. Hoje, quando a palavra não é suficiente, a gente exige o quê? Uma garantia, um pagamento antecipado. Se pede um sinal para que o negócio seja concluído de uma forma correta. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Lucas 11, de 29 a 36, no texto que a gente acabou de ler. O problema do texto não é falta de sinais, é falta de confiança. As multidões seguem Jesus, veem os milagres acontecendo, escutam os seus ensinos, testemunham libertações de demônios e ainda assim continuam pedindo para Jesus: nós queremos mais sinais. Eles não confiam em Jesus, por isso que eles ficam pedindo sinais. Eles não reconhecem verdadeiramente quem é Jesus, por isso que eles ficam pedindo mais o quê? Mais provas. Perceba como que essa lógica nos ajuda a entender o texto. Só se pede um sinal quando a gente não confia. Quando a palavra não basta. Quando o relacionamento não é sólido. Quando há suspeita no coração. Então a gente exige garantia. O pedido por sinais revela um coração resistente, não um coração humilde. Quando a luz não basta, pedir sinais se torna necessário. Por isso que o tema do texto não é simplesmente sobre milagres, nem poder, nem curiosidade religiosa. O tema é o perigo de viver quando a luz não basta. Jesus mostra que exige um caminho muito perigoso, marcado por 3 movimentos claros que nós vamos ver no texto aí. Primeiro, uma fé que vive exigindo provas e nunca se contenta, porque não quer se arrepender e não confia na palavra de Deus. Depois, uma luz que está claramente acesa, mas encontra olhos espiritualmente fechados, doentes. E por último, uma consequência inevitável, quando a percepção espiritual é corrompida, quando não se confia em Jesus, não se enxerga a luz de Jesus, toda a vida passa a ser moldada pelas trevas, pelo engano e o pior, pelo auto-engano. Então, meus irmãos, a grande ideia da passagem de hoje, ela é bem clara e confrontadora. A geração que exige provas rejeita a luz de Cristo. Revela um coração doente e colhe uma vida mergulhada em trevas. Muitas das vezes a gente quer pedir provas para Deus. Ficar pedindo provas para Deus é uma falta de confiança do nosso coração, de confiança na palavra de Deus. Às vezes a gente quer usar até exemplos bíblicos para dar valor para aquilo que a gente está fazendo. E muitas das vezes interpreta de forma errada as Escrituras. A gente quer pegar um exemplo de um povo que estava vivendo em trevas, longe de Deus, como era a época dos juízes. Juízes que deveriam honrar a Deus, viviam uma vida que estava distante de Deus e que afrontava a Deus. Às vezes a gente olha para Gideão, com as provas que pediu para Deus, e a gente olha para aquilo e fala: eu tenho legalidade para ficar provando a Deus. Nós não temos. Quem vive provando a Deus é porque não confia em Deus de forma verdadeira. A palavra de Deus é suficiente para nós confiarmos nele.
O Senhor nunca voltou atrás naquilo que Ele prometeu. Não é necessário ficar tendo sinais, maravilhas o tempo inteiro. Quanto mais sinais, quanto mais maravilhas, mais o coração está endurecido diante de Deus. É sobre isso que nós vamos refletir nessa pregação de hoje. E por causa disso o texto nos aperta. Porque antes de nós falarmos dos fariseus, da multidão, ou daquela geração que Jesus chamou de geração perversa, nós precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso próprio coração. Que tipo de fé que tem no nosso coração? Que tipo de fé que nós estamos cultivando? Uma fé que confia na palavra do rei ou uma fé que só avança, precisando ver garantias o tempo inteiro, sinais o tempo inteiro, provar a Deus o tempo inteiro? É isso que Jesus enfrenta logo de início, quando ele denuncia o primeiro problema do coração diante da luz. Uma fé que sempre exige mais provas. Uma fé que sempre exige mais sinais. Versículos 29 a 32. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto. Depois que Jesus expulsa o demônio daquele homem que estava mudo por causa da possessão demoníaca, da confusão de alguns da multidão que atribuíram a obra de Deus a Beelzebu, Jesus continua o seu ministério e a multidão que acompanha Jesus cresce cada vez mais. É o que diz no versículo 29 aí. Há curiosidade, expectativa, discussão. Milagres continuam acontecendo diante dos olhos de todos os presentes, mas mesmo assim, o pedido continua o mesmo. Jesus, nós queremos ver sinais. Não é falta de evidência, é resistência do coração. Quantos milagres Jesus já realizou diante deles até aqui, no evangelho que nós estamos lendo? E nada de crerem em Jesus como Deus. Por isso que Jesus chama essa postura pelo nome. Essa geração é perversa. Não porque lhe faltam sinais, mas porque transformou os sinais em desculpa para não se arrepender e para não crer em Jesus. Meus irmãos, hoje não mudou nada. Está cheio de igrejas lotadas por aí, correndo atrás de milagres, de maravilhas, colocando Deus à prova o tempo inteiro, ensinando que precisa colocar Deus na parede. Onde já se viu? Onde já se viu? Você não consegue obrigar a sua esposa a fazer o que você quer. Você vai conseguir obrigar Deus a fazer o que você quer? Que falta de juízo que é essa? Será que é isso que Jesus quer de nós? Que a gente viva colocando Deus na parede? Quando a fé é reduzida à busca por experiências extraordinárias, Cristo deixa de ser o centro e passa a ser apenas um meio. A gente está colocando Deus como office boy que está à disposição nossa para fazer aquilo que a gente mandar na hora que a gente mandar. A lógica é simples e muito perigosa. Se Deus fizer, eu creio. Se Deus não fizer, eu afasto. Se Deus atender o meu capricho, eu creio em Deus. Se Deus não atende o meu capricho do jeito e da hora que eu estou pedindo, Deus não quer falar comigo, Deus virou as costas para mim. Isso se não disser, Deus nem existe, porque Ele não ouve o que eu estou dizendo para Ele fazer. Irmãos, isso não é fé bíblica, isso é barganha espiritual. É uma barganha muito injusta, porque é um fraco querendo barganhar com alguém que tem todo o poder nas mãos. Não é crer em Jesus como Senhor, é ter uma relação de mercado, de consumismo. É como se fosse uma relação de padaria, que eu chego lá a hora que eu quero, para comprar aquilo que eu quero, e se o produto não está fabricado do jeito que eu gosto, eu saio falando dali e vou tentar arrumar isso em outro lugar. É mercantilizar a fé.
E é exatamente aí que floresce a teologia da prosperidade, que transforma Deus em fornecedor de conforto. E a falsa teologia da libertação, que promete mudança estrutural sem arrependimento do coração. Ambas oferecem sinais, resultados visíveis, soluções rápidas, mas evitam o confronto com o pecado, evitam a cruz, evitam se submeter ao senhorio de Deus. Jesus não se curva às exigências de uma fé condicionada. Ele não corre atrás de quem só o segue enquanto tem espetáculo visível. O chamado do texto é direto. Pare de exigir provas e comece a se arrepender e a buscar ao Senhor como Senhor da sua vida. A maior evidência já foi dada. Cristo está entre nós, crucificado e ressurreto. Quem continua pedindo sinais talvez não esteja buscando mais luz, mas apenas uma desculpa para continuar vivendo do mesmo jeito. Eles querem algo maior, mais espetacular, mais convincente. Querem o que Jesus pode oferecer, mas não querem um relacionamento profundo com Jesus. É por isso que Jesus afirma na sequência do texto: nenhum sinal vai ser dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Vamos entender isso aqui. Em Lucas, o foco não está nos 3 dias que Jonas ficou na barriga do peixe, vagando em alto mar, mas na pessoa de Jonas, na pessoa do sinal. Jonas foi um sinal porque reapareceu vivo, quando todos julgavam que ele já estava morto. Ele apareceu vivo para testemunhar publicamente do poder e da graça de Deus, para profetizar condenação e destruição sobre a cidade de Nínive. Sua própria presença lá em Nínive validava a sua mensagem. Agora Cristo se coloca como sinal, porque ele mesmo é a prova viva da ação salvadora de Deus. Ninguém precisou ver o que Jonas passou para crer na mensagem, porque Jonas estava vivo e diante daquele povo. Da mesma forma, hoje ninguém precisa ver novas maravilhas e milagres, porque o verdadeiro milagre está presente e revelado nas Escrituras. João 14 diz que o Verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O maior milagre é Deus se fazer homem, habitar entre nós, se entregar naquela cruz, no nosso lugar, e ressuscitar no 3º dia, para que nós pudéssemos ser justificados e pudéssemos ser recebidos diante do Pai por toda a eternidade, porque nós cremos em Jesus. Esse é o maior milagre que nós presenciamos. Então o problema não é o que Deus não falou. O problema é que Deus falou claramente, se mostrou visivelmente diante dos homens, e mesmo assim ele foi rejeitado. Por isso Jesus apela ao juízo, fazendo mais comparações. Na sequência do texto, ele chama mais uma testemunha, a rainha do sul, que condena essa geração, porque percorreu longas distâncias para ouvir a sabedoria de Salomão. E o dono da sabedoria estava presente diante deles, e eles não conseguiam ouvi-lo. Os ninivitas condenam essa geração, porque se arrependeram diante de um profeta imperfeito. E agora algo infinitamente maior estava presente. O rei, o filho da luz, estava presente diante deles, que era muito maior do que Jonas, e mesmo assim era recusado. Jesus olha para eles e diz: um homem falho, que fugiu, porque queria que vocês morressem condenados, voltou, veio, falou, e por causa da fala deles, os ninivitas se arrependeram. Agora um que é muito maior do que Jonas, o próprio Deus encarnado, está diante de vocês, e vocês não querem curvar o coração de vocês. É isso que Jesus está falando para aquele povo. Aqui está o princípio que confronta a igreja e o coração religioso.
maiores privilégios espirituais trazem maior responsabilidade espiritual. Quando a fé vive exigindo mais provas, o problema não está na falta de sinais, mas o problema está em um coração que não quer se submeter ao arrependimento. Quanto mais clara é a revelação, menos desculpa resta para a incredulidade. A nossa geração, nesse sentido, é ainda muito mais culpada do que aquela geração que estava presente diante de Jesus. É ainda muito mais responsável do que aquela que viu Jesus em carne e osso. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem a revelação plena de Deus, eles não tinham. Hoje a gente tem a obra consumada da cruz. A gente tem a ressurreição anunciada e cumprida. A gente tem as escrituras completas. A gente tem o testemunho vivo do Espírito Santo presente no nosso meio. E mesmo assim, o coração continua resistente à obra do Espírito Santo. Quando mesmo assim, cheios de evidências, nós exigimos mais provas, mais experiências, mais sinais, mais sensações, nós não revelamos humildade, mas nós revelamos resistência ao Deus que se fez homem e se entregou por nós naquela cruz. A bem-aventurança de João 20, 29, que é Jesus dizendo: porque me vistes, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Não falta uma fé. Isso que Jesus falou não exalta uma fé ingênua, mas uma fé que se submete à palavra revelada, sem impor condições a Jesus. Aquele que não viu e creu, ele é muito mais bem-aventurado do que aquele que viu e não creu. A exigência constante por evidências é muitas vezes uma forma sofisticada de incredulidade. Mas Jesus não para no diagnóstico da incredulidade que exige sinais. Ele vai cavar ainda mais fundo e vai revelar a raiz do problema. O porquê que as pessoas pedem sinais e o porquê não crerem em Jesus. O problema não é que Deus não tenha se manifestado. A luz já foi acesa, já foi colocada em lugar público, visível a todos. A luz do mundo estava diante deles e continua presente diante de nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então a questão agora não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Se mesmo diante de tanta luz alguém continua em trevas, então o defeito não está na lâmpada, mas no olho que se recusa a enxergar a luz que está presente. Exatamente isso que Jesus passa a confrontar a seguir. Uma cegueira espiritual que não nasce da ausência de revelação, mas de um coração doente que rejeita a luz. Olha para a sequência do texto aí. Versículos 29 a 32. A luz está acesa. O olho que está doente e não consegue enxergar a luz. Olhe novamente para o que diz os versículos 33 e 34. Olha para a sua Bíblia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, mas no velador, exposta, a fim de que quem entre veja a luz acesa. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus agora muda a imagem, mas mantém o mesmo alvo, o coração resistente. Ele afirma algo óbvio: ninguém acende uma luz para deixá-la escondida. Luz foi feita para iluminar. Deus nunca foi econômico, secreto ou obscuro em sua revelação. Deus se revela claramente diante dos homens. Em Cristo, a luz foi acesa em público, no meio da história, diante de testemunhas, diante de palavras, de obras, de sinais incontestáveis. O problema, então, meus irmãos, não é a falta de luz, é a recusa dos corações duros
que não querem receber a luz. A culpa não está na revelação, mas na disposição interior de quem vê a luz, mas que não enxerga, que não a recebe. Por isso Jesus afirma: o teu olho é a lâmpada do teu corpo. O olho representa a forma como o coração percebe, recebe e responde à verdade. Quando o olho é são, é simples, sem duplicidade, todo o corpo é iluminado. Mas quando o olho está doente, está contaminado pela incredulidade, pelo orgulho, pela autojustificação, toda a vida vai estar mergulhada em trevas, ainda que a luz esteja brilhando intensamente diante de você. A luz continua brilhando, mas o olho não vê porque os olhos são ruins. E porque os olhos são ruins, todo o corpo também estará mergulhado em trevas. Os irmãos estão compreendendo essa lógica de Jesus no texto? Os fariseus estavam vendo os mesmos milagres, ouvindo as mesmas palavras, presenciando o mesmo Cristo que os discípulos estavam vendo, que quem cria em Jesus estava vendo, que as multidões estavam vendo, mas reagiam de forma oposta. A diferença não está no que Jesus fazia, estava no coração que recusava a aceitar quem é Jesus. Aqui Jesus desmascara essa religiosidade que transfere a culpa para Deus. Ah, se Deus falasse mais. Ah, se tivesse mais sinais. Ah, se o culto fosse diferente. Ah, se a coisa fosse feita desse jeito ou daquele outro. Ah, se eu recebesse tal coisa, tal forma. Ah, se a minha esposa não fosse do jeito que ela é. Ah, se o meu filho não fosse do jeito que ela é. Ah, se o meu marido não fosse do jeito que ele é. Como que as coisas seriam diferentes na minha vida? É tudo desculpa para não crer em Jesus verdadeiramente. Porque o nosso coração não tem que estar nas pessoas que estão do nosso lado. O nosso coração não tem que estar nas coisas desse mundo. O nosso coração tem que ter firmado em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nada, nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz isso claramente em Romanos. O problema é um olho espiritualmente enfermo, que olha para a luz e a chama de trevas, que vê a graça e a interpreta como uma ameaça, que presencia a verdade e mesmo assim rejeita para preservar o próprio orgulho do coração, para tirar Deus do trono e colocar a própria vida como Senhor de todas as coisas. Trata-se de uma cegueira culpável, não inocente, escolhida, não imposta por alguém ou pelas circunstâncias da vida. Esse texto confronta diretamente uma fé seletiva, que quer controlar como Deus deve agir antes de obedecer à voz de Deus. Quando o coração está doente, até a maior revelação se torna insuficiente. Mas quando o coração é quebrantado, a mesma luz produz vida, clareza, transformação. Jesus está dizendo, não é Deus quem precisa se revelar mais, é o homem que precisa se curvar mais diante de Deus e entregar o senhorio nas mãos do Senhor. Por isso que você vê gente simples, que passa pelas maiores dificuldades da vida, mas que está alegre, cantando louvores, glorificando a Deus. E por outro lado, você vê gente cheia de coisas, com a despensa farta, com tudo de bom, e mesmo assim vive murmurando o tempo inteiro. É porque falta luz no coração. É porque valoriza muito mais as coisas dessa terra do que confia no Senhor que pode todas as coisas. Irmãos, esse padrão atravessa toda a Escritura. Desde Gênesis, quando Deus começa a se revelar a Abraão, começa a se relacionar com as primeiras famílias, que faz uma aliança com o patriarca. A luz já está acesa. Promessas já são claras. Direção explícita. Presença real. Mesmo assim, repetidas vezes, nós vemos o coração humano vacilar entre fé e desconfiança. Você entende agora por que Jesus fala que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus? Você já viu criança reclamando porque
a comida na hora do almoço não está do gosto dela? Já viu criança murmurando porque ela está repetindo o sapato que ela foi ontem na escola e hoje ela não quer ir com o mesmo sapato? Pensa em criança ingênua, pequena, que não está com essa maldade escancarada. Não reclama. Por quê? Por causa da confiança que é diferente. Ela confia nos pais. Ela nem para pensar em coisas supérfluas dessa vida. Diferente de nós, que temos tudo na mão. E mesmo assim, continuamos murmurando e reclamando que as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Isso é incredulidade do coração. Continuando aqui, depois de Gênesis, no Êxodo, a dinâmica ainda se intensifica mais. Deus organiza um povo e se revela a ele com sinais incontáveis, pragas, abertura do mar, coluna de fogo e nuvem, maná que cai do céu, codornizes que vêm a ele sem esforço, água que verte da rocha, sapato e roupas que crescem com o corpo e não se acabam. E ainda assim, o povo endurece o coração e murmura contra Deus. Um pequeno exemplo disso está em Gênesis 16, versículos 2 e 3, que diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Olha que coração incrédulo. Acabou de ver a libertação que Deus fez, os milagres, os sinais que Deus operou, e mesmo assim continua reclamando. Tem trechos que eles reclamam porque da cebola do Egito. A luz não faltou. O problema foi um coração que via milagres, mas se recusava a confiar em Deus. O Salmo 95 interpreta essa história com severidade no versículo 8. Não endureçais o seu coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Aquele povo endureceu o coração deles. O autor de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 12, aplica isso diretamente à igreja. Ouça o que diz a palavra de Deus em Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me colocaram à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que Jesus está revelando aqui para nós hoje não é algo novo, mas é o ápice desse drama. Mostra que os anos passam, as pessoas mudam, mas o pecado continua o mesmo. Agora a luz não é apenas um ato poderoso de Deus, mas é uma pessoa presente diante deles. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava diante daquela geração. Rejeitar essa luz não é ignorância, é rebelião contra Deus. Por isso o alerta é urgente, mas também é pessoal. Examine o seu olho. Pergunte-se a si mesmo, se Deus não tem falado com você. Mas se Deus tem falado e você tem endurecido o coração e não tem ouvido e obedecido à voz de Deus. Não se faltam sinais, mas se sobra resistência da nossa parte. Não se a luz é fraca, mas se o nosso próprio coração está doente diante da luz. Porque onde há um olho enfermo, até a maior revelação produz trevas. Mas onde existe arrependimento, a menor luz é suficiente
para iluminar toda a vida. Jesus então leva esse ensino a um nível ainda mais pessoal e perigoso. Não se trata apenas de rejeitar a luz externamente, mas de permitir que essa rejeição se torne um estado definitivo do próprio coração. Por isso o alerta é solene. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus pede para examinar. Olha para você. Olha se a luz que está dentro de você é luz de verdade ou se ela é trevas. Quando alguém se acostuma a resistir à verdade, chega um ponto em que passa a chamar trevas de luz e luz de trevas. O profeta Isaías já denunciou isso. Sendo voz de Deus, em Isaías 5:20 ele diz ao povo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e colocam o doce por amargo. A consciência, ela se ajusta ao erro. Se colocar frequentemente diante de um erro, a consciência vai achar que está agindo certo. É a mesma coisa de você entrar num ambiente para dormir e tem um relógio fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac na sua cabeça. No começo, aquilo te incomoda demais. Daqui a pouco você nem lembra que o relógio existe. Porque aquilo vai ficando tão comum, tão comum, tão comum, que a gente para de prestar atenção no relógio. A consciência é a mesma coisa. A religiosidade se torna um escudo contra o arrependimento. E a vida inteira começa a ser moldada por uma percepção espiritual errada, corrompida. É exatamente esse desfecho que Jesus passa a denunciar na sequência do texto. Quando o olho permanece doente, o resultado inevitável é uma vida inteira mergulhada em trevas. Olhos doentes produzem vidas mergulhadas em trevas. Vamos ler de novo os dois últimos versículos? Versículo 35 e 36. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Jesus termina o seu ensino fazendo algo decisivo. Ele desloca o problema do debate público para um exame pessoal. Ele sai da crítica da multidão, do pedido de sinais, e agora ele começa a falar individualmente com as pessoas, dizendo para olhar para dentro do próprio coração. Por isso que ele começa com essa advertência importante. Tenha cuidado. A palavra não é dirigida apenas à multidão como massa, mas à consciência individual de cada um que estava lá e de cada um que está aqui hoje. O perigo aqui não é estar nas trevas sem saber. O perigo é pensar que está na luz, quando na verdade está vivendo na escuridão. É a autojustificação que chama trevas de luz, que chama a luz de trevas, que chama o bom de ruim, que chama o ruim de bom, que chama o doce de amargo, que chama o amargo de doce, como o profeta Isaías já denunciou. Existem dois tipos de escuridão, a da ignorância e a da incredulidade obstinada. A de não conhecer e a pior delas, que é conhecer, ouvir a mensagem do evangelho e mesmo assim, intencionalmente se colocar do lado de fora. Aqui Jesus denuncia aqui essa segunda, que é a muito mais perigosa. É a escuridão de quem viu a luz, que ouviu a verdade, que experimentou privilégios espirituais, que conhece a palavra de Deus, mas que se recusa a submeter a sua vida a ela. Essa pessoa não diz eu não sei, ela diz eu não preciso. Ela não diz eu não quero, mas ela diz
agora não, agora eu não vou me comprometer. Eu tenho muito a fazer ainda antes disso. E quando isso acontece, a luz que deveria salvar, ela passa intencionalmente a condenar, porque ela foi rejeitada pela vida dessa pessoa. Biblicamente, é um padrão recorrente. No Êxodo, Israel viu o mar se abrir, a nuvem guiar, o maná cair, e mesmo assim endureceu o coração. Êxodo 16 e 17 mostra essa história. No deserto, quanto mais Deus se revelava, mais o povo murmurava. A luz aumentava, mas o coração se fechava. Qual foi o resultado? Uma geração inteira morreu no deserto por causa da dureza do coração. O problema nunca foi falta de revelação, foi olhos doentes. Hoje nós lemos o Salmo 105. Salmo 105, que faz esse resumo do que o povo via. E o salmista tem essa interpretação clara. Fala, eles endureceram o coração. A luz aumentava, mas o coração se fechava. O problema nunca foi falta de revelação, foi olhos doentes. Como eu já citei antes, no Salmo 95, que confessa que o Senhor é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Conclama quem ouvir a sua voz para não endurecer o coração, como aconteceu lá no deserto, em Meribá, no dia de Massá. O problema maior não é não enxergar. O problema maior é estar vendo tudo e continuar com os olhos fechados e com o coração duro e fechado. É por isso que Jesus revela a lógica espiritual. O estado do olho determina o estado da vida inteira. Quando a disposição interior é corrompida, quando o coração resiste à verdade, toda a personalidade é afetada. Discernimento, desejos, decisões, afetos, prioridades, tudo passa a funcionar no escuro. Por isso que a palavra de Deus diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então o problema nunca estará na atitude, nunca estará no resultado. O problema sempre vai estar na origem do meu coração. O problema do que eu falo, do que eu faço, de como eu ajo, nunca vai estar lá no final, vai estar sempre na origem. Porque se o meu coração é guardado, o Espírito Santo vai me orientar, estará presente, eu vou estar muito atento antes de fazer. Mas quando o Espírito Santo está distante, quando o olho está fechado, o corpo está doente, e o resultado é mergulhar em trevas. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Continua vivendo, participando dos cultos, ouvindo a pregação do Evangelho, mas mesmo assim continua distante de Deus, com o coração fechado, resistindo à voz de Deus. É por isso que o profeta Isaías condenou aqueles que chamam bem de mal, em Isaías 5, versículo 20. Irmãos, isso não é neutralidade, isso é cegueira espiritual institucionalizada. É ver Deus presente, agindo e mesmo assim o coração duro e distante de Deus. Continuar pedindo sinais sem crer que Deus está presente, e sendo que Ele é o maior milagre da nossa vida. É a presença de Deus. Porque as coisas a gente consegue resolver, problemas a gente corre atrás, dificuldades da vida a gente se esforça e consegue, mas a presença de Deus nunca será possível na nossa vida se não for da vontade e da graça de Deus. O maior perigo espiritual não é uma oposição aberta a Cristo, mas uma religiosidade disfarçada de conversão. Muitos estão acomodados, vivendo satisfeitos com uma fé nominal, com hábitos religiosos, com uma linguagem correta, mas sem demonstrar verdadeiramente um novo nascimento. São pessoas que não odeiam a luz, mas simplesmente não se deixam ser governados pela luz. E isso é uma das formas mais letais do engano espiritual,
porque preserva a aparência, enquanto intencionalmente está matando a alma e o relacionamento com Deus. Irmãos, isso confronta diretamente a igreja hoje. É possível ter Bíblia aberta, culto cheio, vocabulário teológico refinado e mesmo assim viver mergulhado em trevas. É possível confundir iluminação com informação. É possível confundir presença do Espírito Santo com emocionalismo. É possível confundir fé com experiências motivacionais, choro com arrependimento genuíno. Como disse o comentarista Riley, que eu pesquisei, há muitos que têm a lâmpada da profissão religiosa, mas não têm o óleo da graça no coração. Possuem a lâmpada, mas não possuem a energia suficiente para fazer essa lâmpada funcionar e enxergar. A espiritualidade passa a ser medida não pela obediência, mas pelo que se sente. A gente tem uma geração hoje que é muito movida por sentimentos, por coisas, que não consegue ficar 5 minutos sem fazer nada, sem estar mergulhada no tédio. Quer ter sempre uma prova, quer ter sempre alguma coisa real, quer ter sempre alguma coisa na mão, mas não quer ter um arrependimento genuíno. Mas querem conforto, não querem submissão ao Rei dos Reis, mas querem os benefícios do reino. Isso é luz aparente, que na verdade não é luz nada, é trevas disfarçadas de luz. Mas Jesus encerra com uma promessa gloriosa. Se todo o seu corpo for luminoso, a linguagem aqui é absoluta, intencionalmente radical. Onde tem arrependimento real, não tem transformação parcial. Quando tem arrependimento real, tem mudança genuína de vida. Quando o olho é curado, quando o coração se rende à luz de Cristo, Cristo não apenas entra, mas ele governa. A vida inteira passa a ser iluminada, como uma lamparina em pleno brilho, iluminando mesmo com a luz do sol, brilhando sobre o dia. Lembra da pregação de domingo passado? Do coração vazio e do coração ocupado? É exatamente essa sequência que Jesus está dando aqui. Coração vazio é porta aberta para qualquer tipo de mal entrar. Mas quando o Espírito Santo está no coração, nenhum mal pode se aproximar da nossa vida. A verdadeira fé nunca afeta apenas uma área da vida. Ela alcança o entendimento, a consciência, a vontade e os afetos. Onde Cristo reina, não há compartimentos fechados. E o texto termina nos deixando uma pergunta inevitável e urgente. A luz que há em nós está realmente iluminando? Ou é apenas uma lâmpada sem óleo, que já se tornou trevas sem que a gente percebesse? Porque diante de Cristo não existe neutralidade. Ou a luz nos transforma, ou a rejeição da luz nos mergulha em trevas cada vez mais profundas e nos leva cada vez mais distante de Deus. Então, meus irmãos, as palavras de Jesus nos ensinamentos de Lucas aqui não nos permite ir embora para casa neutros. Jesus não está apenas ensinando, ele está provocando o nosso coração para uma decisão. A questão final não é se a luz existe. Ela existe, continua presente. Deus revelou isso ao mundo. Deus revelou a sua glória, a própria natureza. Ela mostra que Deus existe. Romanos 1 fala claramente sobre isso. A questão é o que estamos fazendo com a luz que foi enviada para nós. O perigo não está em nunca ter ouvido o Evangelho, mas o grande perigo é ouvi-lo tantas vezes que o coração acaba se acostumando e eu deixo de responder ao chamado do Evangelho. Por isso o chamado hoje não é por mais informações, nem por mais experiências. Não é para querer ver mais curas, mais milagres, mas por um arrependimento sincero e uma fé
obediente, que se prostra diante da luz, que é o Senhor Jesus. Isso nos confronta de forma muito prática. Nós precisamos perguntar, será que tem área na nossa vida onde a gente continua pedindo tempo a Deus, quando Deus já pediu para nós nos rendermos a Ele? Será que tem pecados tolerados, desculpados, escondidos, debaixo de uma espiritualidade ativa? Há decisões adiadas, tem obediências condicionadas, tem submissão parcial em alguma área da nossa vida, onde a luz de Cristo não governa, inevitavelmente, as trevas vão ocupar espaço. Um coração vazio é porta aberta para a presença do mal. Ainda que de forma silenciosa e religiosa. Ao mesmo tempo, o texto nos oferece esperança real. Jesus não faz esse alerta para nos esmagar, mas para nos curar, para nos transformar, para dizer que Ele ainda está presente, que a porta ainda está aberta, que o Evangelho ainda está sendo anunciado, que o Espírito Santo ainda está presente no nosso meio. Olhos doentes podem ser restaurados, corações endurecidos podem ser ainda quebrantados. A luz que denuncia é a mesma luz que salva. Onde há confissão honesta, Cristo não retira a luz, Ele intensifica a luz. Quanto mais forte a luz está, mais distante as trevas estarão. Onde há arrependimento verdadeiro, a graça não apenas perdoa, ela transforma, ela ilumina toda a vida. Por isso, meus irmãos, o desafio final é muito simples, mas também é muito profundo. Não negocie com a luz, você vai perder. Não trate a palavra como algo a ser avaliado, mas se curve a ela como uma autoridade que deve ser obedecida. Não procure ou espere mais sinais, mais emoções, mais garantias. O rei já falou, a cruz já foi erguida, o Senhor Jesus já morreu na cruz, mas o túmulo já está vazio, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Então a pergunta que permanece não é se Deus ainda vai fazer alguma coisa, mas o que faremos nós com a luz que nós já recebemos. Que o Espírito Santo, pela graça que salva, cure os nossos olhos, renda os nossos corações e produza em nós uma fé que não exige provas, mas que descansa na palavra de Deus, que submete a Cristo, que aprende a viver na luz. A luz ainda está presente. Os olhos que ainda podem estar doentes. E a luz está presente porque o Senhor Jesus ainda salva hoje. Ainda salva. Mas se o coração ainda estiver duro, a luz, mesmo acesa, não vai ser suficiente. Não vai bastar. Que o Senhor conduza o nosso coração. Que nós sejamos gratos por ter sido alcançados pela graça salvadora de Cristo. Para a glória de Deus. E que nós sejamos luz no meio desse mundo envolto em trevas. Que a palavra de Deus faça grandes desafios no nosso coração. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar mais uma vez. E em seguida nós vamos cantar e terminar o nosso culto cantando, louvando ao Senhor para a glória do nome dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, exposta tão claramente diante de nós. Eu continuo clamando, Senhor, por várias pessoas que nós temos orado, para que a luz seja vista, para que olhos doentes sejam curados, para que o coração possa ser aberto, para que o Senhor possa reinar em corações. O Senhor tem ouvido a oração da sua igreja. Nós temos orado por várias pessoas que, mesmo estando próximas da luz, ainda não se renderam a ela. Que o teu Espírito possa trazer vida, possa trazer mudança, possa trazer comprometimento com o Senhor, possa trazer abandono desse mundo perdido,
para que possam olhar para o Senhor, para que possam ter a esperança de viver eternamente com o Senhor. Muda corações, Senhor. Transforma vidas. A começar por mim. Quebra corações, Senhor. Para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor. E vivemos cada vez mais de uma forma que a tua luz seja vista em nós por esse mundo mergulhado em trevas. Que nós possamos, Senhor, refletir a luz da tua glória nesse mundo perdido. Usa a tua igreja, usa os teus filhos para a glória e o louvor do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.